É horrível ficar com medo, né? Ele rouba nossos sonhos, rouba nossa vida. Pensa nisso, Amélia. Ainda mais hoje em dia que tem essa facilidade do online, né? Eu já faço isso de atender online há anos, mas assim, hoje muitos profissionais se dispõem a atender online, até pelo convênio. Pois é, olha que engraçado, né? Que paradoxo. A Amélia, ela diz que o problema dela, meu problema é o medo da morte. E a forma que você está vivendo, meu amor? Verdade. Isso é viver? Responde aí para mim. De nem ir no portão, de nem tomar um sol no quintal. Tudo aquilo que nos prende, né? Tira o nosso poder, tira a nossa vida. Faz sentido? Ainda mais agora com o netinho. O netinho chamou para passear. Vamos, vovó, comigo ali na pracinha. A minha filha adora ir na pracinha. Aliás, ela adora ir em qualquer lugar. Roeira, né? E você não vai, você não tá curtindo. Pois é, não é vida. Então você vê como não faz sentido, por medo de morrer, você já não está vivendo. Então como seria viver enquanto está respirando? Até o último dia que você tiver esse fôlego. Mas viver de verdade, né? O que é viver de verdade? Não estou dizendo assim que a gente tem que sair, né? Mas assim, a questão de não sair porque eu estou presa no medo. No medo de morrer. E aí eu nem vivo. Você vê como é louco isso, né? É ansiedade. Porque a ansiedade, que você tem tanto medo da morte, que é uma coisa lá, que a gente não sabe onde, que vai pegar a gente, que aí a gente nem vive agora, né? Mas você sente vontade de mudar isso, Amélia? Como é para você hoje? A Raquel já tem medo de perder quem ama. Sim, tudo são medos, né? Assim, toda vez que a gente está preso no medo, a gente está perdendo vida. A gente está perdendo oportunidade, a gente está deixando de viver. Porque a vida é correr riscos, mas sem medo. Olha para a criança. Criança, ó, se a gente aprender para aprender a andar, se a gente fosse aprender a andar adulto, sabe quantos adultos iam andar? Muitos não iam aprender a andar, porque ia ficar com medo de cair. Mas não, a gente aprende a andar quando é criança. Não é por um acaso. Porque para a criança não tem medo, ela não tem vergonha, ela cai, levanta, rala, toma banho, chora, ai, ralou, mas vai lá e vai de novo. Ela não tem medo, né? Ela se lança. A criança ela é destemida, né? E por isso ela vai e aprende a andar, corre, né? Cresce, socializa, faz as coisas, não é? Onde foi que você deixou a sua criança, Amélia? Onde foi que a sua criança aprendeu a ter medo e parou de viver? E medo de perder alguém que a gente ama é natural, sabe, Raquel? A gente só não pode ficar preso nisso, porque isso
É uma realidade da vida, é o ciclo da vida. Ninguém vai ficar para semente. Ninguém. Claro que a gente não vai ficar pensando nisso. Agora imagina se a gente ficar pensando. Outro dia minha mãe tava com uma gripe aí danada. Aí eu no consultório, mandando mensagem para ela, né, para saber se ela estava melhor. E ela não me respondia, não me respondia. Ah, meu Deus do céu, começou a me dar uma angústia. Por quê? Porque eu comecei a pensar naquilo. E depois, nutri aquilo. Aí eu já vi minha mãe no caixão. Juro. Aí eu falei, meu Deus, minha mãe, acho que minha mãe morreu. Aí eu com aqueles pensamentos. Aí o pensamento eu comecei a nutrir. Então, assim, não vem do acaso, entendeu? Só pra gente ir pensando aqui junto. Aí comecei a pensar, falei, meu Deus. Aí mandei mensagem pro meu irmão, né? Você já conseguiu falar com a mãe hoje? Mandei mensagem para minha filha, conseguiu falar com sua avó hoje? E eu fiquei ali, alimentando aquilo, alimentando. Menina, no, eu estava atendendo uma senhorinha, teve uma hora que eu estava atendendo, não era parte da psicoterapia, era parte das barras, né? Aí quando a gente corre as barras, a pessoa fica deitada na maca, né? E eu ativo os pontos aqui, né? Na cabeça, eu tô aqui de costas. E aqueles pensamentos na minha cabeça. E eu olhava para a senhorinha e lembrava da minha mãe. Aí eu falava, meu Deus, acho que minha mãe morreu. Aí eu já via minha mãe no caixão. Aí eu já enchi os olhos de lágrimas. Aí eu falei para a senhorinha, ela falou assim, aí ela percebeu, né? Ela falou assim, você tá, o que foi, Ju? Eu falei assim, menina, eu tô com medo que minha mãe, aconteceu alguma coisa com minha mãe, acho que minha mãe morreu. Aí a gente começou a, daí ela, liga pra ela agora, né? Aí eu falei assim, não, vamos terminar a sessão. Mas ela já, essa senhora, ela passa comigo já há algum tempo, né? Ela faz aurículo, faz barras, faz psicoterapia, a gente faz vários processos, né? Aí, aí ela falou assim, não, liga. Aí eu liguei. Aí liguei pro meu irmão, aí nisso meu irmão me mandou uma foto, né? A minha irmã veio visitar minha mãe e tava conversando com ela no portão, minha filha, e ó, e ficaram. Aí o meu irmão ainda brincou, né? Falou assim, ó o que dá as más companhias. Aí eu mostrei, né, pra senhorinha que tava comigo, eu falei, você vê? E eu aqui já desesperada. Isso, oi Ale, seja bem-vinda. Isso é o que o medo faz. O medo faz a gente ver coisa que não tem. A nossa mente vai criando. Vai criando. Daqui a pouco, lógico que você vai ficar mal. Lógico que vai ficar mal. Como é que alguém vai ficar bem pensando na morte de alguém que a gente ama? Não tem como. Entendeu? Então, assim, deixa para sofrer quando acontecer. E tenha consciência de que isso um dia vai acontecer. Não tem como sair. O que a gente pode fazer é, hoje em vida, procurar viver o melhor possível. Né? Até eu fiquei mais boazinha com a minha mãe naquela semana. Deixar ela reclamar mais. Porque, assim, sabe, do medo que eu fiquei, né? Mas logo aí eu já saí desse espaço. Mas agora imagina você ficar nesse medo durante anos. Igual a Amélia falou que tá. Igual você começou a ficar aí, Raquel. Né? Então, assim, como é que a gente vence o medo? É enfrentando. Como é que a gente enfrenta? Vamos ver o que está por trás desse medo. Que o meu medo naquela hora era que a minha mãe tivesse caído, passado mal, tivesse morrido. Ia adiantar eu ficar só sofrendo lá no consultório? Pensando? Não. A gente tem que enfrentar. Então eu tenho que ir lá acender a luz, né? Tipo, modo de dizer, né? Colocar, iluminar aquela situação. E o que é? E seja lá o que for, a gente vai ter que enfrentar, né? E saber que enfrentar o luto da perda de alguém que a gente ama, não tem nem palavras, né, gente? É doloroso. Mas é uma coisa que a gente tem que ter isso assim aqui no stand-by, né? Saber que isso um momento, mais cedo ou mais tarde, em algum momento, a gente vai passar por isso, né? Então, quanto menos a gente se iludir, melhor a gente vai passar por esse momento. Não adianta a gente falar, não quero nem pensar. É bom pensar, porque o tempo está passando, o ciclo da vida é assim mesmo, né? Então, assim, pode até acontecer o contrário, de repente,
no meu caso, por exemplo, né, pode até acontecer de que eu venha falecer, né? Mas o natural da vida é que os filhos enterrem os pais, né? E aí? Fácil? Não é. Por isso que a gente tem o momento de luto, tem o processo de luto, né? Isso tem que ser respeitado e tal. Mas a gente precisa superar o luto, né? E escolher superar o luto. Eu conheci também uma senhora que ela tinha 2 filhos. Era uma senhora muito bonita, bem-sucedida, publicitária. Aí um dos filhos dela faleceu. Quando esse filho dela faleceu, gente, acabou a vida dela. Ela não ressignificou isso, ela não conseguiu superar, sabe? Eu não sei se a palavra certa é superar, né? A morte de um filho. Mas assim, ela morreu junto com o filho. E essa senhora, desde que o filho, ela tinha 2, mas desde que um deles faleceu, ela morreu junto com ele. Ela não se cuidou mais, ela era vaidosa, gostava de se arrumar, enfim, bem de vida, tinha condições financeiras, mas por conta de não ressignificar isso, de não, né, dar conta disso, ela foi definhando até a morte. E eu conversava muito com ela por telefone, né? Eu não era terapeuta dela, não. Na época eu nem era terapeuta, eu trabalhava no escritório e a gente prestava serviços para ela. E aí eu sempre conversava, né? Falava para ela, eu sempre conversava com ela. Aí eu pedia, né? Falei assim, deixa eu ir aí fazer uma visita para a senhora. Não, Ju, eu tô muito feia, tô acabada. Ela tinha vergonha da situação que ela estava, mas ela não tinha forças para sair, sabe? E ela foi definhando. E é isso que acontece. Né? A gente está com medo, o medo vai comendo a gente, a tristeza, a angústia vai comendo, né? Então não adianta a gente ficar com medo. Tem coisas que vão acontecer mesmo. Então a gente tem que ficar ciente disso. Claro que a gente vai sofrer, né? Nesse momento, quando chegar para algum de nós. Mas faz parte dessa vida, desde que a gente nasce. A primeira coisa que a certeza que a gente tem mais na vida é essa, né? Que um dia a gente vai desencarnar, sair desse corpo. Então, eu tenho que escolher. Ou eu vou viver enquanto eu estou vivo e usufruir da vida junto com as pessoas que eu gosto, ou eu vou ficar morrendo de medo. Né, Raquel? Faz sentido? Então, assim, não faz sentido a gente ficar preso no medo. A gente tem que sair disso. Né? E enfrentar. E enfrentar é isso, é olhar, é fazer o movimento contrário. Eu escolho a vida, eu escolho fazer as coisas, eu escolho realizar, eu escolho levantar todos os dias. E às vezes a gente está tão acostumado já, quando a gente entra nesse processo de pânico, né? De, como vocês estão falando, igual a Amélia, que já está há tantos anos, a gente fica tão acostumado com isso, com o escuro, com a dor, que a gente nem busca mais a luz. A gente acha que aquilo ali, que a vida é isso mesmo. Deixa assim mesmo, já perdi tanto tempo. Mas você precisa escolher sair desse lugar aí, Amélia. Sabe? Fazer um movimento para a vida. Fazer esse movimento para a vida. Que o quanto você já deixou de viver por conta desse medo de morrer. Né? E assim, aí às vezes a gente fica assim, mas eu já até agora eu não fiz nada, não vou fazer mais. Por que não? Que você tenha mais, sei lá quantos anos de vida, mas que sejam anos com alegria, né? Com alegria, vivendo, fazendo coisas que você gosta. Recuperar aí esses anos perdidos, poxa. Mas você tem vontade de mudar isso? Olha, a Amélia tá falando aqui, sinto muita vontade. Sente muita vontade de mudar isso? Então, o que se requer para que isso mude? Você precisa fazer um movimento. E aí, quando a gente está nesse espaço de tanto tempo infiltrado de dor, é como se fosse de dor, de medo, é como se tivesse, sabe, assim, imagina uma parede, assim, uma escada cheia de lodo,
Não adianta jogar uma aguinha assim, não sai assim. A gente tem que esfregar mesmo, né? Fazer a limpeza forte. Então, no caso, voltando para a gente, não adianta ficar esperando alguma coisa acontecer. Não vai acontecer. Você tem que dar espaço. Você tem que fazer essa escolha e ir sem vontade mesmo. Ir para o médico, fazer uma terapia, tomar medicamento, começar a cuidar de você, né? Graziele, seja bem-vinda. Coloque aí tua pergunta pra gente, se você quiser. A gente está falando aqui um pouquinho sobre medo, sobre o pânico e o que o medo rouba da gente. Quanto o medo rouba a nossa vida, os nossos sonhos. Né, Amélia? Me diz aí, Amélia, se você quer fazer esse esforço. Você tem que fazer esse esforço por você, mulher. Ninguém vai fazer, não. E aí a gente começa devagarinho, né? Não precisa ser de uma vez. Mas assim, se não vai nem no portão porque tem medo, começa ainda até o portão. Perceba esse medo, sinta. Às vezes a gente fica no medo, com medo de sentir medo. Eu já atendi pessoas assim. Com medo de sentir medo, fica sentindo mais medo. Que loucura, né? Mas nossa mente não é fácil, não. Ela cria as coisinhas, minha filha, e fica ali, ó. E aí, quanto menos a gente fala, quanto menos a gente compartilha essas coisas, mais preso a gente fica. Adriana, seja bem-vinda, Adriana. Coloca aí sua pergunta. Aproveita esse momento aí, a gente estar fazendo aqui um espaço terapêutico, trazendo nossos, sei lá, nossos medos, né? Aqui a Amélia e a Raquel colocaram a situação delas e a gente está falando um pouquinho sobre isso. E todo mundo pode participar, tá, gente? Se vocês quiserem também subir aqui, fazendo uma chamada no vídeo comigo, é só mandar o convite e a gente conversa. Vamos ter contribuição, porque às vezes o problema de um é o mesmo do outro. E às vezes uma coisa que a gente ajusta aqui, o outro já também pega a chave, né? E a gente vai se melhorando juntos. Pois é, Amélia, você já sabe o que você precisa. Agora você escolha, meu amor. Escolha fazer, tá? Fazer um tratamento. E precisa de ajuda, tanto medicamento quanto de acompanhamento terapêutico, viu? Mas não se deixa não, tem muita vida ainda pela frente. Seu netinho, ó, tá só com 8 anos. Você ainda pode acompanhar ele crescendo aí, tanta coisa, levar ele na escola, buscar. Olha quanta contribuição pode ser na vida ainda, né? Onde foi que você se é, desistiu de você? Que você achou que você não precisava mais viver, né? Tatiane, seja bem-vinda. Manda sua pergunta, Tati, ou a sua questão aqui no Terapiando com Jutes. Vamos ver. Tem que ir com medo mesmo, viu, Amélia? Mesmo sem vontade. Já está tão acostumada que está nesse espaço que não vai vir vontade. Já acostumou. É a famosa zona confortável, né? Zona do conforto. Mas de conforto não tem nada. Que a vida vai ficando apática, né? Quem tá aqui comigo? Amélia, Raquel, tá aí? Vamos fazer uns processos
Quem estiver junto e quiser fazer, a gente pode fazer também. Nos processos de liberação aí de medo, vocês vão apenas dizer se sim ou não, tá? Se vocês aceitam isso. E eu vou fazer uns comandos quânticos para a gente começar a movimentar isso daí, energeticamente. Né? Eu acho, assim, muito triste a gente passar pela vida presa no medo. Não tem medo não, gente. Se joga. Para de ficar assistindo coisas, escutando desgraça. Raquel falou que não assiste, mas em algum lugar se gravou um monte de coisinha aí na cabeça. Precisa limpar isso. Toda vez que vier a situação de medo, né, que a mente que já está viciada no medo vem e fala, cancelado, cancelado, cancelado. Faz isso, ó. Cancelado, cancelado, cancelado. E já escolhe outro pensamento para substituir, tá? Então, assim, uma dica que eu dou, vocês podem usar um mantra, pode usar um salmo, pode usar um ditado, assim, sabe um ditado popular que motivacional, uma frase que vocês, que fortaleça vocês, sabe? Mas assim, já percebe. E para perceber, a gente precisa estar no estado de presença, que é o quê? Eu preciso começar a me conectar comigo. Preciso começar a perceber meus sentimentos e emoções antes deles tomarem conta do campo. Porque depois que eles tomam conta do campo, aí eu vou estar com ataque cardíaco, vou estar passando mal, né? Que aí eu vou falar o quê para você? Aprenda a fazer a respiração consciente, que é o quê? Inspira e solta. Parece bobagem, é simples, mas não quer dizer que não é importante. Então, assim, percebeu que já está naquela agonia da crise, não fica tentando conter nada, só para e começa a respirar. Quando você foca, você dá o comando para a mente, isso é segundos, tá, gente? A gente não fica pensando, vou dar o comando, isso e aquilo. Não, é um segundo, você vai ter feito isso. Então, assim, começou a passar mal, foca na respiração. Bota a mente pra... A mente, ela é feita para pensar. Ela pensa 24 horas, ela nunca vai parar de pensar. Então, mas você não é a sua mente. Tem que te dizer isso. Você é um ser infinito, que tem a centelha divina, a imagem e semelhança do Criador. Então, você não é a sua mente. Sua mente é um computadorzinho aí, uma coisinha que você tem que funciona muito bem, que era para estar te servindo, não te atrapalhando. Mas em algum momento você deixou ela dominar o espaço. Entendeu? Mas o dono do pedaço é você, o ser infinito, conectado com Deus, o Criador. Então, esse ser infinito é o ser que percebe que está acontecendo desespero. É o ser que percebe, puta, eu tô sem ar, puxa, eu tô pensando besteira. Percebe que é diferente? Existe uma mente e existe um ser infinito. Chama do que quiser, a alma, o que vocês quiserem. Milena, seja bem-vinda. Elaine, seja bem-vinda. Então, assim, tô ficando desesperado. Volta. Respira. Lembra disso. Vou respirar. Não precisa ficar pensando, tentando resolver nada. Só. E solta. Vai inspirando e soltando. Isso chama-se respiração consciente. Se conseguir contar, ó, inspira. No 4, solta. Puxa de novo. Conta e volta. Faz um ciclo de 10 respirações conscientes. Você vai ver que automaticamente o seu corpo vai começar a responder a esse comando de voltar para o seu eixo. Tá? Porque a mente não dá conta de ter 2, 3 coisas fazendo, não. Ela vai, como você focou na respiração, você deu um comando, então ela vai sair de onde ela está, ela vai chutar. Então, aqui que é a coisa. Que é você que está no comando. Abaixo de Deus eu me basto. Então volta. Aí você vai sentir que o corpo começa a se
reorganizar. Quando a gente começa a inspirar e respirar, a gente relaxa a nossa musculatura, sabe? Então a gente vai voltando pra gente. E aí, aos pouquinhos a gente vai mudando as outras coisas também. Mas assim, por hora, primeira coisa, percebeu que está na crise, volta para a respiração, tá? E tenha em mente algum pensamento, tenha em mente algum mantra, né? Algum versículo bíblico, alguma coisa que te fortaleça para tirar você daquele pensamento negativo. Então, assim, vem aquele pensamento de morte. Ai, meu Deus, que medo. Antes de você entrar naquilo, né, deixar aquilo te tomar, você já vai substituir por alguma coisa que você já vai ter gravado aí na tua cabeça. Entendeu, Amélia? Faz sentido para você? Oi, Carol, seja bem-vinda. Me diga se faz sentido para vocês. Me põe aí para mim um versículo bíblico ou um mantra que vocês gostem. Eu gosto muito, eu gosto muito de usar o Ho'oponopono e de usar o mantra de Axis, e também eu gosto de usar algum versículo bíblico que me vem na hora, assim, né? Mas tenha sempre algum na cartola, sabe? Que é para a hora que vier, opa, a Raquel falou, né? O Salmo 23. Então, assim, percebeu o pensamento negativo, percebeu aquilo te tomando, respiração, cancelado, pensamentos negativos, cancelados, cancelados, cancelados. Eu agora escolho. Me desconecto com Deus, respiro. Isso em nanosegundos você vai fazer, tá? E aí você fica lá repetindo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Tarará, tarará. Eu tinha uma frase que eu usava muito também, uma época que eu não tinha uma autoestima ainda muito boa, nem uma confiança assim muito... A confiança que eu tenho hoje, assim, eu não era assim, nem sempre eu fui assim. Então eu usava muito aquela frase assim, tudo está bem no meu mundo. A frase da Louise Hay, do livro do Você Pode Curar Sua Vida. Aí eu usava essa frase, tudo está bem no meu mundo, Deus me ampara, eu me amparo. Tudo está bem no meu mundo, Deus me ampara, eu me amparo. E ficava repetindo, até ir me acalmando. E realmente eu me acalmava. E aí a gente vai treinar de novo o quê? Treinar a não entrar na crise. Né? O desafio nosso é não entrar na crise. E depois o desafio nosso é reprogramar nossa mente para não ter mais esses pensamentos. Mas é um processo, entendeu? Então, assim, eu preciso falar isso para vocês, porque senão vocês desanimam. Fala assim, é a primeira... Aí começa a virar ansiedade, faz isso, aí já acha que nunca mais vai ter. Não existe isso, gente. É treino. Então, assim, a mente está viciada no padrão repetitivo, tá? Tem coisas aí, crenças negativas que precisam ser liberadas. Então, tudo isso precisa ir modificando. Só que como é que a gente muda? A gente tira o que não é bom e coloca algo bom. Tira o que não é bom e coloca algo bom. Vai substituindo. Entendeu, Amélia? Entendeu, Raquel? Quem mais está aqui com a gente? Vem aí para mim, sim, entendeu? Então, assim, aí outro mantra também que você pode usar. Tem um mantra que ajuda muito, o mantra de Axis, porque ele começa a mudar aquilo que quem tem a mente no negativo, viciada, geralmente você não sabe, você pensa que não. Mas quando você começar a fazer esse exercício de consciência, de tipo estar presente, como é que é isso? Eu estou aqui lavando a louça, né? Mas eu não estou mais lavando a louça sem perceber que estou lavando a louça. Estar consciente, estar presente, assim, eu estou percebendo a água, eu estou percebendo a bucha, estou percebendo o cheiro do detergente, eu estou vendo... Você entendeu o que eu estou falando? É estar presente, de verdade. Não só presente corpo, não só presente... eu tô aqui, tô vendo. Não, eu tô vendo, eu tô sentindo com todos os meus 5 sentidos. Eu tô aqui inteira lavando a louça. A minha mente tenta devagar, porque o ansioso é assim. O ansioso é assim, ó. Ele tá fazendo uma coisa, mas a cabeça dele tá lá em outra. Aí depois ele fala assim, não aconteceu nada. Aconteceu, na cabeça dele ele já foi lá, morreu 3 vezes, matou a mãe, todo mundo.
E aí ele, meu Deus, que horror, e agora? Claro, você já está sofrendo a desgraça da sua mente, entendeu? Então, assim, não é do nada. O nosso corpo responde, os nossos sentidos respondem. Os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, eles vêm daquilo que está sendo criado aqui. Então, assim, como é que eu mudo isso? Mudando o que eu estou pensando. E como é que eu mudo o que eu estou pensando? Mudando os meus padrões mentais. E como é que faz isso? Treinando. Então, primeiro eu percebo, eu cancelo, insiro. E vai fazer isso muitas vezes até que isso se torne natural. Vai chegar uma hora que você nem vai perceber, você vai estranhar. Você fala, nossa, nem tô pensando negativo, nem tô mais com mau pressentimento, nem tô não sei o quê. Entendeu? Porque você vai começar a funcionar em outro padrão. Isso se chama reprogramação mental. Não é milagre. Tá? É treino. Então aí, como eu estava falando, né? Tem um mantra que eu acho bem legal, eu indico. Já usei muito e eu uso até hoje. Porque sempre ajuda a elevar a minha frequência vibracional. Me ajuda a lembrar que eu posso ter fé, que eu posso confiar, que eu sou merecedora de tudo, do bom e do melhor, sabe? Então isso me conecta com Deus. Que é o mantra de Axis, que diz assim: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Olha só, nesse mantra está dizendo que tudo, todas as coisas vêm para mim com facilidade, com alegria, com glória. O que quer dizer? Que eu passo por elas com facilidade. Por quê? Porque eu estou conectada com um poder maior. Porque existe um poder maior que direciona todas as coisas. Então, ao invés de eu ficar na minha mente assim, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E não sei o que. Não, não. Todas as coisas que... Não, tem um versículo bíblico também que diz, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Né? E eu escolho vibrar no amor. Então, eu vou confiar que mesmo que de repente uma situação não tão boa, porque a gente também tem que ter ciência de que viver nesse mundo, viver nessa dimensão, é isso. É estar lidando com os desafios. Não tem como. A gente vai passar a situação. Alguém, às vezes, vai fechar você no trânsito, alguém vai bater na sua porta, encher o saco, sei lá. Faz parte. A gente está, né, numa terra que tem de tudo. Mas se eu começar a escolher conscientemente me conectar com o amor, com a coragem, com a alegria, com a gratidão, entende? Eu vou começar a subir a minha vibração. Então, vai diminuindo, porque tudo é energia e vibração. Então, até vem às vezes uma coisa que não é tão boa. Só que o que acontece? Ela não acha ressonância comigo, porque a minha frequência está alta. Então, ela passa por mim, ó, vai embora. Então, esse é o segredo. É manter a minha frequência elevada. Mas como a gente, às vezes a gente fala mal de alguém, às vezes a gente fica nervoso, a gente sai da vibração do amor, da gratidão, da conexão com o Criador, e isso é humano, aí a gente sai, né? Então, quando você sai disso, você abre o campo para outras vibrações. E aí você às vezes se alinha com essas vibrações. E aí você fica aí preso, até que você escolha. Entendeu, Amélia? Faz sentido, gente? Então, o que eu vou deixar hoje de exercício pra gente? Para quem estiver aqui, quem assistir esse vídeo depois e estiver preso nesse espaço de medo, de medo, né? De medo, de dor, de tristeza, porque a pessoa fica triste, né? Ninguém é feliz no medo, né? No medo não tem realização, o medo é escuro 24 horas, né? Não dá para ser feliz. É horrível. E quando a gente fica com medo, aí todo o nosso sistema fisiológico já começa a dar sinal também, né? Dá até dor de barriga, dá mal-estar, dá ânsia de vômito, dá um monte de coisa. Dá um nó na garganta, aquela coisa vem, né? Toma a gente. Então, o exercício é esse. A gente treinar a partir de hoje, né? A partir de hoje, a gente começar a treinar todos os dias, estar presente. Você vai perceber quantas vezes a sua mente divaga, quantas vezes você tá, às vezes você tá aqui, o corpo, mas a mente já tá, aí isso é a mente, volta a mente.
volta para o estado de presença. Não precisa brigar com você, nem fazer confusão, nem nada, mas assim, cancelado, cancelado, cancelado. Opa, eu escolho pensamento diferente.